Jai Gurudeva, Hare Krishna, tudo bem com vocês? Então estamos aqui diretamente de mais um episódio Sábios Diálogos. Eu, Preto Braguin, junto com meu irmão Jai Vrindavana Das, estamos desenvolvendo esse projeto para todos vocês, para conhecer um pouco mais sobre a cultura védica e essa cultura maravilhosa que vem da Índia por mais de 5.000 anos, muito mais que isso, né? Então hoje, Jai, a gente vai fazer uma parada um pouquinho diferente. Hoje, você vai ser o nosso entrevistado. Eu gostaria de criar uma forma, um modelo que ajude as pessoas a conhecer um pouco mais sobre a cultura védica. Quando a gente fala sobre a cultura védica, é normal a gente falar sobre Dashavatara, as 10 encarnações principais do Senhor Narayana. E hoje, então a gente vai começar falando sobre, como ninguém sabe, né, mas o meu irmão, quando ele era criança, ele era santista, né? Infelizmente, ele era santista. Então, devido a ele ser santista, quando era criança, a gente vai começar falando sobre o peixão. Hoje a gente vai falar sobre o peixão, Jai. Então, a gente vai falar sobre o famoso peixe transcendental que é Matsya Avatara. E Jai, antes da gente começar falando sobre a história de Matsya Avatara, vamos começar quebrando qualquer paradigma aqui, tá bom? Você topa? Opa, Matsya Avatara, ele é conhecido principalmente porque ele salvou um barco. E nesse barco ele salvou a humanidade. Pô, tem uma história de Noé que é assim também. E aí? Solta a bomba na tua mão. Jai Gurudeva, Hare Krishna, tudo bem com vocês? Muito feliz aqui de nós podermos conversar um pouquinho. Uma coisa que eu queria comentar anteriormente, de falar sobre Matsya, é sobre encarnação. A palavra encarnação, ela é uma palavra errada para se dirigir ao Sr. Vishnu, aos seus aparecimentos nesse mundo. Por quê? Porque a palavra encarnação significa tornar-se carne. O Senhor Vishnu, isso é a etimologia da palavra, né? Uhum. Então, o Senhor Vishnu, as suas diferentes, seus diferentes lilas, aparecimentos nesse mundo, na verdade não são encarnações. Mas como não existe uma palavra específica, né? Aí você vai me perguntar assim, poxa, Aparecimento? Não se enquadra nesse perfil? ah, não é bem aparecimento, Porque, é uma assim, figura de linguagem tá, isso. mas não tem essa questão dessa diferença, por exemplo, quando a gente fala sobre Lila Avatara, Amsha Avatara, Purna Avatara, porque existe encarnações de Krishna, de Narayana, onde ele nasce, cresce, adoece, né, e morre. E existem Aham. encarnações dele onde ele vem, por exemplo, Nishinradeva, ele executa uma atividade e vai embora. É, mas eu tô só querendo falar primeiramente do nome, porque Entendi. nós chamamos isso de perífrase. Perífrase é quando você não existe uma palavra específica e você tem que usar uma palavra que você conhece. Entendi. Então, nós chamamos isso de perífrase. Por exemplo, aqui temos uma. Eu tenho uma mesa. A mesa tem o pé da mesa. Só que quem tem pé é ser humano. Uhum. Só que não existe uma palavra específica para o pé da mesa. Então, nós chamamos, é uma figura de linguagem. Então, mas quando nós falamos, por exemplo, do Senhor Vishnu, especificamente as suas encarnações, etc., pode ver, eu utilizei encarnação porque não existe uma palavra que pode nomear o Ser Supremo aparecer entre nós. Entendi. Então, outra coisa interessante é que quando ele aparece entre nós, a maioria das pessoas não o reconhece. Por quê? As pessoas não têm olhos para vê-lo. Tanto que quando ele estava com a Mas Arjuna, isso aqui, isso é também um ponto interessante, Jair, porque a gente pode falar assim, a sim, gente não pode reconhecer, a gente não consegue reconhecer. Mas vamos lá, se aparece um peixão, tá? Gigante e salva a aham. humanidade, quem que pode ser? Ah, mas isso aí que tá. Se- quando nós estudamos a história, você vai ver que não foi um peixão, mas foi um peixinho, Ah, é verdade, primeiramente. é verdade. Então, ele apareceu como um peixinho, ele apareceu e acontece o seguinte, Então vamos fazer o vamos, seguinte, fazer um ah, claquete aqui, ó. Então opa, agora, Jai Vrindavana, por favor, conte-nos a história de Matsya Avatara. Jai Gurudev. mas antes de falar sobre a história, eu tenho os detalhes. Ah, tá bom, Por então conte seus detalhes. Os detalhes, por exemplo.
existe uma coisa chamada a criação do universo, ela tem que ser organizada, ela não pode ser de qualquer jeito. Então, quando você tem essa organização do universo, o Sr. Brahma, ele não administra o universo. Ele cria o universo, mas ele não fica administrando, ele dá esse dever para outros. Existe os manos. Manos são 14 manos durante um dia de Brahma. Existe um dia só de Brahma, existe e dura milhares de anos cada vida de um humano, né? Acontece que tem o Chakshusha Mano. Chakshusha Mano, ele, ele apareceu e assim que ele foi embora desse mundo, na transição aconteceu que Brahma dormiu. Deu um soninho nele. Sabe aquele soninho quando A gente você chama. come? Sabe quando a gente morava na Itália, Jay? Quando morava na Itália, a Ah, gente falava assim, né? Todo dia à tarde a gente tem a siesta. A siesta é aquele soninho da tarde, né? Então o é, Brahma teve uma siesta. ele teve uma siesta ali, só que acontece que Brahma, se ele dorme durante o dia, acontece um pequeno probleminha. Hum, Quando o Brahma enquanto ele está vivo, acordado, acontece que ele mantém um certo equilíbrio, mas ele não é administrador. Mas acontece que quando ele tem esse soninho, acontece que o oceano ele começa a subir e começa a invadir todos os planetas. Então, existe 14 sistemas planetários, né? Existe 7 patalas, existe 3 intermediários, Burbo, Var, Swar, e existe 4 que são superiores, né? uhum. Até os 3 intermediários, que é Burbo, Var e Swar, até, aí você vai falar assim, mas Swar não são dos semideuses? Sim, mas são considerados intermediários. Até Interessante. ali enche de água. Então Uau! acontece, então, esse detalhe é muito importante para você entender que normalmente, nessa transição de Chakshusha Mano para Vaishvata Mano, teve essa pequena enchente universal. Aí eu volto ao que você falou lá no início. Você, mas, poxa, tem a história em várias civilizações, tem a história de barcos Uhum, assim, de enchente, né? uhum. Então, pode ter sido assim um resquício da história original, pode ter sido que não só um resquício da história original, mas um conhecimento deles, porque resquício da história original é uma coisa que ela vai mudando com o tempo. Por exemplo, você vamos falar, por exemplo, o Prito que vocês estão vendo aí. O Prito, ele eu como irmão, sei a história dele, sei toda a luta, todo o estudo que ele fez para poder se tornar um astrólogo, etc. Foram anos de estudo. Essa é a história que eu conheço. Uma pessoa que não conhece o Preto, ele vai achar assim que o Preto, ele magicamente, ele virou astrólogo, Uhum. Veio uma né? luz assim, ó. Bateu aqui, já. Exatamente, caiu uma Paf! luz, explodiu, assim, ele falou assim, vamos falar sobre Vênus, Saturno, Blá blá Rahu, blá. né? Então, então existe essa diferença. Então, então aconteceu que o Sr. Brahma, ele, ele dormiu, mas tem um pequeno probleminha, uma Manda. pequena coisa que acontece. Brahma, ele também é o reservatório de todo conhecimento. Os Vedas ficam perante Brahma. Os Vedas, eles se personificam, aparecem como pessoa. Tanto é que em uma das vezes que Brahma dormiu, ele teve que criar Saraswati, a deusa Saraswati, a deusa do conhecimento, porque acontece que ela é a personificação, mas acontece que no caso dos Vedas, eles se personificam. E Então, o aconteceu. que que significa se personifica? Significa que eles têm uma forma? Eles têm atividades? Eles comem? Seria isso? é, praticamente, Ah, praticamente isso. O que olha. acontece é que personificação é que já que eu falei sobre figuras de linguagem, existe uma figura de linguagem que nós chamamos de prosopopeia.
Uhum, e é personificação. Por exemplo, eu tenho aqui um celular, né? uhum. Então, o celular, eu digo assim, o celular está com saudade de você, né? Então, não é que o celular não tem sentimentos. Quem tem sentimentos somos nós, humanos. Mas quando você pega e fala o celular, a pessoa entende que, na verdade, você tem que me ligar, né? Viu? Não importa onde você esteja, no lugar do mundo, você tem que me ligar, Me entendeu? Indireto? chama. Entendi. O Jay é carente, Ent- pessoal. Então, acontece que isso nós chamamos de personificação, Sim. como figura de linguagem. Quando nós falamos de personificação de alguma coisa no universo, é porque, de certa forma, o conhecimento védico, ele tem vida. Então, ele aparece como uma pessoa, sim. Ele não precisa comer, como ele comentou. Por quê? Acontece que o jeito que os semideuses, os devas, eles comem é muito diferente de nós humanos. Nós humanos, quando precisamos comer, você precisa colocar na sua boca, mastigar, tem todo o processo Engolir, processo digestivo. digestivo. Os devas, eles comem através de sacrifício, de cerimônias, de sacrifício. O conhecimento em si, ele já é um autossacrifício, É, mas não tem a descrição que eles precisam comer. sim, até mesmo um parêntese, né? Como eu tava falando sobre a astrologia védica, muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Porque na astrologia védica a gente tem essa coisa de você usar, por exemplo, as gemas astrológicas, né? Que são as pedras preciosas. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas como que funciona isso? E é exatamente isso, porque esses planetas que a gente conhece como planetas, na verdade, eles são devas, eles são semideuses, eles são pessoas e eles comem também. Então, por exemplo, a gente faz um ritual e no ritual, através desse ritual, a gente alimenta eles e quando alimenta eles, aquela energia vai instalada exatamente na gema. E é bem interessante isso, né? Porque a gente vê a conexão, como ela é intensa, ela é real. Aham. Então, nossa, então agora explicou bastante, porque eu não sei, sobre astrologia, eu não sou um conhecedor profundo, A né? gente vai falar sobre Mas isso. vamos conversar sobre Vamos isso. conversar sobre isso um dia ainda. Mas é importante você saber que quando os Vedas eles se tornam presentes fisicamente, que o Senhor Brahma está dormindo, eles se tornam visíveis para que o conhecimento permaneça. Só que teve um ciclano lá, ele se chamava Hayagriva. Aí você fala assim, mas não existe uma encarnação de Krishna que chama Hayagriva? Isso é outra história. Existe vários Hayagrivas, né, Tá. na cultura védica. Então, esse Hayagriva, porque o Hayagriva significa aquele que tem cabeça de cavalo, Hum. né? Então, Hayagriva, esse, na verdade, é um Asura. Asura, aí temos que entrar num ponto bem delicado. Você que está pensando assim na palavra demônio, essa é a tradução que nós damos. Mas o demônio da cultura védica não tem nada a ver com o demônio judaico e É uma cristã. palavra bem pesada, difícil de lidar, e Sim. muitas vezes a gente usa ela de uma forma pejorativa, mas é importante a gente lembrar que até mesmo no próximo episódio, quando a gente for falar sobre Kurma, a gente vai falar muito bem sobre os Asuras, né? Então a gente Sim. consegue, porque tem que ter o aspecto do equilíbrio. Nesse mundo, né, de apenas dando um corte, nesse mundo, tudo nesse mundo a gente depende de um equilíbrio, tá? A gente precisa de um aspecto positivo e um aspecto negativo para as coisas funcionar. Para esse microfone meu funcionar, eu tenho uma entrada de energia. Essa entrada de energia, ela tem um polo positivo e ela tem um polo negativo. A partir desses dois polos, a energia ela vem. As mesmas coisas com tudo na criação desse mundo. A gente necessita. Então, os Asuras, eles vêm exatamente para poder criar esse ponto de equilíbrio no universo, no mundo, né? Na sociedade. Então, por quê? Se fica tudo muito perfeito, lembra da música do Raul Seixas? O dia que a Terra parou, Sim. né? O ladrão não saiu para roubar, pois sabia que a polícia não estava lá. Então, é exatamente isso, né? Então, são apenas são pontos de equilíbrios. Mas claro que a gente vê nas histórias
como que Krishna ele gosta muito dos Asuras e ele é muito grato aos Asuras porque os Asuras conseguiam colocar Krishna, fazer Deus entrar naquela posição de exibir atos heróicos, né? Então é uma coisa muito bonita também. Mas voltando, Não, Hayagriva. mas agora eu tenho um questionamento aqui. Opa! Pensa o seguinte, aqui na nossa cultura judaica cristã, os demônios, vamos traduzir assim, a palavra não é específica, tá? Não existe uma palavra equivalente em português. Então vamos usar demônios. Os demônios, você falou do equilíbrio, né? Então, existe uma palavra chamada maniqueísmo. Maniqueísmo é aquela polarização do bem e do mal, sempre. Ou você faz o bem, faz o mal. O seu karma, você faz coisas boas, você recebe coisas boas. Você faz coisas ruins, recebe coisas ruins. Quando falamos desse equilíbrio, estamos falando assim que Deus é o bem, que todo mundo fala bem, e os asuras são o mal, ou Deus está acima? Você pode explicar um pouco disso? Tem uma história de Einstein que tem no YouTube. Não sei nem se é real essa história, mas eu achei ela muito interessante e faz anos que eu escutei ela. Que uma vez Einstein ele estava na escola e estava o professor falando: se Deus ele é bom, então por que que ele criou a guerra? Por que que ele criou a arma? Por que que ele criou a... né? Então ele traz esse aspecto desse equilíbrio. E aí Einstein ele responde que ele fala assim, professor, a escuridão ela existe? Aí o professor fala, sim, a escuridão existe. Ele falou, não, a escuridão não existe. O que existe é uma abstinência do sol. A partir do momento que o sol vem, a escuridão ela se dissipa. Falou, o frio ele existe? Aí ele falou, sim, o frio existe. Ele falou, não, o frio ele é apenas uma abstinência do calor. A partir do momento que começa a esquentar, o frio ele se dissipa. Ah, interessante. A mesma coisa com a sociedade humana. O Sim. Asura existe? Não, ele não existe. O que existe é uma falta de uma consciência de Deus. Uhum. E aí? É isso? Era essa a É, resposta? legal, legal, legal. Então, quer dizer que, na verdade, esse maniqueísmo, essa polarização de bem e mal, é uma coisa desse mundo. Desse mundo, quando você está transcendente, não existe bem e mal, existe uma coisa que é transcendental. A palavra transcendental quer dizer que está acima do bem e do mal, né? Desse mundo, porque o bem é relativo, né? Se você pega e vê uma pessoa passando fome e você compra, vai lá, só tem cachaça aqui. Aí você, nossa, você está fazendo bem, Uhum. mas ao mesmo tempo está fazendo mal, né? É, Então, ou então, você, aí você, mas é. voltando à história, Voltando à história de Raio Griva. Então tava no ponto de voltando. Raio Griva. E aconteceu que Hayagriva, ele resolveu se esconder na parte mais plutônica do universo. Então, voltando à cosmologia, me ajuda, qualquer coisa. Temos os Uhum, 14 níveis planetários, né? uhum, Só que acontece que, de acordo com a cosmologia védica, abaixo desses níveis planetários, o universo, que é só um entre bilhões e zilhões, né? Ele seria como se fosse só uma pequena bola com metade de água dentro dessa bola. Então temos água assim em boa parte do universo. Metade do universo é água e acima temos sistemas planetários. E Hayagriva foi lá e se escondeu. Se escondeu dentro da água. Falou assim: quer saber? Eu vou entrar aqui dentro. Só que, como eu falei anteriormente, o Sr. Brahma, por dormir daquela siesta, então acontece que o nível de água ele começou a subir. Ele começou a subir e ele pegou todos os planetas patalas e estava pegando os planetas intermediários. Aí entra na nossa história. Agora vai entrar. uhum, Então, a nossa história é a seguinte. Na época, existia um rei muito piedoso, muito piedoso. O nome dele era Satyavrata. Satyavrata, por ser muito piedoso, todas as pessoas consideravam como Rajarshi, né? Rajarshi. O que é um Rajarshi, Preto? Rajarshi seria um rei justo?
Isso, e um rei santo. Um rei santo. É, né? Porque nós temos a palavra Raja, que é rei, e Rishi. Rishi quer dizer que é uma pessoa santa, uma pessoa que está procurando espiritualidade. E o rei, ele não era só um rei, assim, porque a de ser administrador é fácil, agora você ser santo e não se contaminar com isso é mais difícil. Uhum. Então o rei, ele era tão justo, tão que todas as pessoas consideravam o rei santo. E aconteceu que o rei, um dia, ele viu, ele, ele foi fazer suas oblações. Oblações são processos purificatórios, é cria. Quando nós falamos sobre cria yoga, etc., são processos purificatórios que você tem que fazer para sua limpeza. Por exemplo, tomar banho, cantar mantras. Tudo isso é um processo de cria yoga, né? E você tomar banho, às vezes, num local sagrado, no rio, faz parte. E Uhum. o rei foi até o rio e ele viu um peixe lá se afogando. Ok, O, o bom, pe- ele viu um peixe lutando na maré. Na verdade, o peixe pegou e falou para ele assim: querido rei. Aí o rei ficou assustado. Nossa, um peixe está falando comigo? Ele falou assim: você pode me proteger? Aqui tem muitos peixes maiores e eu tenho medo de ser comida desses peixes. Aí o rei esticou sua mão. E aquele pouquinho de água que cabe na mão, o peixe estava na palma da mão do rei. Uau. E o rei pegou e falou assim, ele pegou aquilo, colocou num pote e levou até o palácio. Passou um dia, o peixe cresceu. Aí, aí ele pegou e falou assim, ó, poxa, você cresceu sim, você não tem um pote maior? Aí o rei pegou, conseguiu um pote maior e colocou o peixe. E ele foi crescendo, crescendo. Chegou um ponto que ele colocou na piscina do palácio. Chegou um ponto que o peixe estava tão grande que ele teve que levar aquele peixe até o oceano. E chegou um ponto que o peixe ele estava maior que o oceano. Então o rei pegou, ele ficou abismado, assustado, falou assim: Poxa, quem é você? Então voltamos ao início. É reconhecer o Ser Supremo. Na hora, você não vai reconhecer. Mas então por isso que nós temos que ter boas atividades, etc. Porque se você falar assim, se eu tiver boas atividades quando você vê ele, é muito fácil. Quando o chefe está ali, você mostrar serviço, né? Mas quando o chefe não está presente, você mostrar serviço é outra coisa. Então, o rei, ele mostrou, durante todo o tempo que ele ficou com aquele pequeno peixe, que foi ficando maior, o rei mostrou que ele era uma pessoa piedosa, que ele fazia o bem para todo mundo. Ele continuou. Então, nós vamos chamar isso de Vani e Vapo, né? Interessante. Porque acontece que, até mesmo, eu queria que você explicasse para nós o Vani e Vapo. Então, Vani, significa você levar a instrução do guru, né? Então, a palavra Vani, ela significa conhecimento também, né? Então, quando você, por exemplo, seu guru ele dá uma aula e você compartilha aquele ensinamento com outras pessoas, ou você viaja para um outro país para poder fazer um serviço para o guru, isso é Vani. E Vapo significa você servir o guru pessoalmente. Então, você tá lá lavando a meia dele, faz massagem, cozinha, você serve ele diretamente. É isso? E qual dos dois é mais fácil? Bem, a gente tem uma discussão muito forte na Bhakti Marga sobre isso, Jay. Uma vez teve até Aham, um debate entre eu e um devoto da academia, que foi, né? Porque esse devoto em específico, ele defendia Vapo, que Vapo é superior. E eu tava defendendo que Vani era superior, né? uhum. E aí, no final das contas, a briga ela começou a tomar um calor tão grande que Guruji interveio e falou assim: os dois tá certo. Os dois tá certo. Mas eu prefiro que você responda pra não me comprometer. Eu não Então, posso me comprometer com os devotos da Bhakti Marga que assistem esse canal. então, acontece que você serviu o guru,
Isso é muito elevado, não é? É uma coisa assim, é muita misericórdia você poder servir, você poder oferecer o alimento, você prestar serviço. Mas o que adianta você só fazer isso na frente do guru? Você tem que fazer isso para o guru quando o guru não está presente. Por exemplo, o Prito, fica viajando pelo mundo, né? Fica viajando e excepcionalmente vai lá e se encontra com o guru. E você, quando você está longe do seu guru, você vira outra pessoa? Não, né? É mesmo. Você continua. Isso, então mostra que isso é uma consciência mais elevada, a meu ponto de vista, né? Então eu não vou discutir assim se, na verdade, os dois são elevados. É muito, mas acontece que uma pessoa que está à distância e consegue seguir, se manter, se preocupar. Por exemplo, nós falamos no último episódio, até alguém comentou ali sobre a questão, a gente comentou sobre a pizza, né? Uhum. Comentamos sobre a pizza, que nós temos que olhar os ingredientes. Tem que ver se tem ovo, se não tem, né? E ou qualquer outra coisa. Você tem que saber, por exemplo, lá tem tanto, hoje em dia tem tanto produto químico, tanta coisa que você não sabe. É bom que a pessoa procure saber, por exemplo, pega um iogurte vermelho, tem cochonilha. E se você não sabe o que é cochonilha, é um besourinho vermelho. É um besourinho que o Brasil aqui compra de monte, em vários locais do mundo compra de monte, e esse besourinho moído, ele é o que Dá dá essa o corante vermelho, dá pigmentação, né? Essa pigmentação. É mais barato. O pessoal faz isso porque é mais barato. É mais barato do que você criar um produto químico que deixa a coisa vermelha, Entendi. né? Então, então você se preocupar em seguir o que o mestre fala onde você estiver, né? Isso eu vejo como assim mais importante. Você tá na frente do guru, você está seguindo. Tá longe do guru, você também está seguindo. Tá lá, tá fiel, se mantendo, né? Então, o rei, voltando à história, Uhum. né? Pessoal, esse episódio vai ter 2 horas. Brincadeira. Então, o rei começou o rei começou a ficar assustado e percebeu que aquele peixe incrível, ele era ele perguntou: "Você não é um peixe comum, você é um peixe especial. Além de estar falando comigo, ainda cresceu, né?" E ele perguntou: "Quem é você?" O rei já tinha no seu coração, já sabia quem era. Mas às vezes entramos outro ponto filosófico agora. Às vezes um, às vezes as perguntas são feitas não para responder ele, mas para ajudar os outros. As Sim. outras pessoas que estão. Às vezes, quando você está com o mestre, às vezes você já sabe a resposta, você sabe o que ele está pensando, mas você pergunta, faz uma pergunta filosófica para que as outras pessoas se iluminem também. Exatamente. Isso é uma coisa muito bonita também, porque a gente vê no começo do Bhagavatam, quando os santos na floresta de Naimisharana, eles perguntam, né, mas qual é a indagação que a gente vai fazer a Sutta Goswami? E se Uhum, você lembra bem da história desse ponto, né, no segundo capítulo do primeiro canto do Bhagavatam, fala que temos que perguntar aspectos que ajudam a elevar a humanidade. exatamente. Lindo isso, né? Então, as perguntas que a Sim, gente tem que fazer não são perguntas pessoais, né? Por isso que, por exemplo, uma coisa que acontece muito, assim, às vezes o Guruji ele vai dar satsanga, Jai, ele vai dar aula, aí ele fala assim pra pessoa, tá, pergunte, faça uma pergunta. Aí a pessoa pega assim no microfone e fala, ai, Guruji, eu tô sofrendo muito, eu não sei o que eu faço da minha vida. Aí ele fica bravo. Ele uhum, fala assim: se você não sabe o que você tá fazendo da sua vida, o que que você tá fazendo aqui? Eu já ensinei tudo o que você precisa. Mas quando alguém chega e faz uma pergunta, que essa pergunta ela traz um bem para toda a humanidade, aí ele se solta e fala e reflete e traz vários pontos, vários. Então você vê até mesmo, né, que quando a gente fala no Bhagavad Gita, quando o Krishna fala no Bhagavad Gita sobre indagar o mestre espiritual, ele tá falando essa palavra indagar, mas é você indagar naquele sentido do que eu posso trazer de bom, de benfeitoria para a humanidade no todo, né?
sim, sim. Então, nossa, isso que ele falou é muito importante. Então, bem, vamos voltar à história. Volta a história, volta a história. Volta à história. Você que está assistindo agora, nesse momento, Já deixou seu comenta like? aqui, deixa o seu like, deixa o seu Comentou? like, né? Tá bom. Então, comenta aí como que termina a história. Agora, nesse momento, Deixa eu comenta, ler aqui, tô lendo. né? Então, continuando a história. Boa. Continuando. O rei perguntou: Quem é você? Aí ele respondeu: Eu sou o Senhor Vishnu, sou o avatar dessa, desta época específica. Aí entramos em outra coisa filosófica. Porque o que que é um avatar? A palavra avatar significa aquele que descende, aquele que vem por bondade, ele não vem porque ele é forçado, ele vem por bondade. E qual que é o dever do avatar? O avatar ele faz coisas para o bem da humanidade, para que as pessoas possam se elevar. Aí você me pergunta, existe quantos avatares? Né? Ixi, Milhares, milhares e milhares. milhões, né? É que Mas, pode falar. é até interessante que Krishna, quando ele fala, né, Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam, né? Sempre milênio, milênio, quando há um declínio na prática religiosa, eu apareço, né? E a gente vê que Sim, tem essa palavra Sadhunam no Bhagavad Gita, né? Então, mesmo que se ele não vem, o Sadhu, os santos vêm. E se ele não vem, o nome dele está presente, né? Então, por sim. exemplo, ou um santo vai estar presente, ou os nomes deles vão estar presentes. Então isso mostra também como que Deus ele é perfeito e ele está constantemente presente através dos devotos e através do seu nome, né? Mas voltando. Então, vamos fazer uma brincadeira agora. Boa. Eu vou falar. Vou dar um spoilers para todo mundo que está assistindo. Existe 6 avatares classificados. Existem milhões de avatares. Existe 6 avatares. Eu vou falar em sânscrito e o Pito vai traduzir. Meu Deus, será que eu consigo? Consegue? Você Ah, sabe tudo, né? Então, então, logicamente, dentro dos avatares, existe algumas classificações que são dúbias, mas aí, pela conversa você vai entender tudo. Então, o primeiro avatar que nós temos é chamado Lila Avatar. O que que é um Lila Avatar? ele é um passatempo, uma história que é contada através de um passatempo, um avatar que vem para realizar uma atividade única, exclusiva. Exatamente, um avatar que ele vem para brincar, ele vem Isso. para se divertir. Ele vem para iluminar as pessoas, mas ao mesmo tempo ele está aqui para salvar as pessoas, ao mesmo tempo ele quer se divertir, porque a natureza de se divertir temos o Lila Avatar. Temos também o Guna Avatar. Guna. A palavra guna vem sobre qualidades. Então, seria um avatar que ele é repleto de qualidades positivas, uma pessoa que consegue transmitir essas qualidades no todo. No caso temos o próprio Sr. Brahma, que cuida do modo da Raja Guna. Temos Shiva, que depois você explica sobre Shiva aqui, né? Porque eu vou Uhum. falar, porque Shiva ele cuida do modo da ignorância e temos o Senhor Vishnu cuida do modo da bondade. Mas agora eu queria que você explicasse especificamente como que Shiva ele cuida do modo da ignorância, ele é influenciado por isso? Então, o Sr. Shiva, na verdade, ele é aquele aspecto perfeito de Deus. Vamos dizer assim. Por que que ele é um aspecto perfeito? Porque ele tem que fazer o trabalho mais dificultuoso, né? Aquele trabalho mais difícil, aquele trabalho que é mais no sentido assim que demanda mais uma face, né? Então é descrito que o Senhor Shiva ele carrega esse aspecto do modo da ignorância porque ele tem que lidar sempre com a UTI, a UTI do caminho espiritual. Então, que seria os fantasmas, o envenenamento, por exemplo, no próximo episódio a gente vai contar a história de Kurma. E Kurma tem um detalhe, né, dando um spoiler da história de Kurma, que Kurma, quando tá tendo a batedura do oceano de leite, né,
no momento que tá tendo essa batedura do oceano de leite, o que que acontece? Ah, durante a batedura, Sai é, sai veneno. veneno. E aí o Senhor Shiva, ele toma aquele veneno e um dos nomes dele é Nilakanta, aquele que tem a garganta azul. Então é porque o Senhor Shiva, ele tem essa tendência a exercer seus deveres, vamos dizer assim, dentro da UTI do hinduísmo, ou do Vaishnavismo, ou do caminho espiritual no todo. Certo? Uhum. Boa. Então, então você vê a importância do Sr. Shiva aqui, tanto é que ele também, ele, no Bhagavatam, que é a nossa, o Bhagavatam que Chaitanya Mahaprabhu falou que é a única escritura védica que você pode ter certeza que ele não foi contaminado pelas traduções, etc. Ele fala que o Sr. Shiva é o maior devoto, Vaishnavam Jatashambhu, ele é o maior de todos os devotos, ele tem 60% das qualidades de Sr. Vishnu. Não Uau. existe, né? Eu acho que eu não tenho 1%, meio por É, o cento. próprio Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele fala no Brahma Samhita, na tradução dele do Brahma Samhita, que se uma pessoa é um Vaishnava, ele vê diferença entre Krishna e Shiva, essa pessoa não pode ser chamada um Vaishnava. Sim, né? Se ele E ao vê. mesmo tempo, no Brahma Samhita ele Sim, compara sim. o O leite e o leite com iogurte, né? iogurte, exatamente. 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 Que você do leite você consegue fazer iogurte, do iogurte você não consegue fazer leite, mas os dois são, Da mesma os dois são fonte. da mesma fonte. Então, Fonte. tem mais um Então a aqui. gente falou primeiro Lila Avatara, Guna Lila Avatara, Avatar, Guna Avatar. Agora temos o Manvantara Avatar. Vantara Avatara. Man significa humano, né? Avatar, Aham. Vantara. Mas ele não seria Manusha, certo? É de mano, Ah, de mano. exatamente. Então, Mano, porque nós se- temos 14 manos. então seria uma forma humana de Deus. Uma forma humana, humana que ela aparece durante esses 14 manos, Uau. né? Então temos ele aparece especificamente para poder salvar. Então é que ele começou falando sobre os 10 avatares lá no início, né? Mas o Srimad Bhagavatam, ele enumera, ele fala que Deus vem como as ondas do oceano. Você não consegue enumerar quantos avatares vão vir. Assim como vem uma onda, daqui a pouco vem outro que está sobrepondo outra, né? Como acontece o caso de Parashurama e Rama, né? Parashurama estava aqui, e aí ele vai discutir com o Rama. Os dois, assim, Os não, dois brigam, né? os dois começam a brigar, fala, poxa, né? Mas sendo que, na verdade, os dois são encarnações do Senhor Vishnu, e então, às vezes, as ondas do oceano, mas o Srimad Bhagavatam fala que existe 22 ali, ele numera 22 no segundo canto do Bhagavatam, né? Legal. Então, que nós temos, por exemplo, que não está nessas 10, mas tá nessas 22, por exemplo, Prito, Maharaj, né? Rishabhadeva, temos outros, assim, que aí você pode me perguntar, tá, quem que numerou esses 10 avatares, né? Foi Jayadeva Goswami, né? Jayadeva Goswami. Jayadeva Jayadeva Goswami, Goswami. aquele que numerou. E Ele que existe não. assim, até mesmo umas discussões, né, Jay, que ela pergunta que será que essa ordem também ela está correta, né? Porque muitas vezes você vê assim encontros de atividades, encontros de avatares dentro de uma mesma yuga, mas que é descrito que não. Por exemplo, a gente vai falar sobre Manvatara, a montanha que aconteceu no mesmo tempo que Bali Maharaj estava presente, mas Bali Maharaj ele vem três encarnações depois, quando ele vem a história de Vamanadeva. Existe muitas coisas assim também, né? Que não. Acontece. Uma coisa que vocês têm que saber é que Deus, ele aparece para salvar em diferentes ocasiões, diferentes pessoas. Mas acontece que às vezes a encarnação específica, ele pode vir várias vezes durante toda a criação do universo. Nissimhadeva, ele pode aparecer como Prahlada Maharaj, ele pode aparecer em outra situação.
Krishna pode aparecer aí, por exemplo, uma vez ele vai, Krishna vem e derrota Kaliya. Uhum. Eu já vi em outros Puranas que acontece que ele não derrota Kaliya, mas eles juntos eles começam a fazer outra atividade totalmente diferente que ao invés de uma luta que é uma dança, na verdade, porque é uma luta. Uhum. Na verdade, Krishna vai lá, começa a dançar em cima de Kaliya, né? Deixa as marcas. Então, as diferentes encarnações, dependendo da era, ele pode aparecer, por exemplo, nós vamos. Aqui tem mais encarnações para eu lembrar. Uhum. Então, por exemplo, tem um dia de Brahma, tem 14 manos. Só que no segundo dia tem mais 14 manos, né? Ele pode aparecer Dentro, novamente dentro desse ciclo. dentro desse ciclo e pode fazer umas atividades totalmente diferentes. Um Entendi. exemplo disso, aí você fala assim, me dá um exemplo. Tá bom, já que você perguntou, Buda. Buda, ele, no Srimad Bhagavatam, fala que Buda, que nós vamos conversar sobre Buda mais para frente, Buda, ele veio na época que as pessoas estavam tendo guerra de planeta para planeta. E você fala assim, ué, Srimad Bhagavatam descreve Buda. Sim, ele descreve planeta para planeta, mas quando Buda veio, ele não estava tendo guerra de planeta para planeta. Aconteceu que Buda venha porque e vinha outra encarnação na mesma Kali Yuga, que é a Chaitanya Mahaprabhu. Então ele adiantou o aparecimento. Então, quer dizer, alguns avatares, eles podem pegar, mas quer dizer, em outra Yuga e outra Kali Yuga, Buda, ele aparece justamente quando está tendo guerra Então, de mas planeta para planeta. até mesmo, por exemplo, na Shri Sampradaya tradicional, não na Bhakti Marga, na Shri Sampradaya eles não consideram Buda como avatar, eles colocam Balarama no local. Aham. Se você Mas, vai no sul da Índia e você vê o Dashavatara, você vai ver que no local de Buda tá Balarama. aí entramos com o Bhagavata, né? Que no Não, então, Bhagavata, assim, eu teria que estudar agora pra poder te responder por que que eles colocam Balarama e não classificam Buda. Entende? Mas aham. assim, é só dando uma conotação, assim, até mesmo que é interessante esse ponto, eu vou procurar descobrir, entender melhor, Não, e o interessante é que Buda, sendo uma encarnação do Senhor Vishnu, é a única encarnação que nós não seguimos. né? É a única. É a única encarnação, porque o Senhor Buda, ele apareceu e ele fala sobre impersonalismo. Ele coloca, então, é a única encarnação que nós não seguimos. É bem interessante isso, mas nós vamos falar isso mais para frente, Vamos estudar né? sobre isso também. Até eu Vamos, preciso como se diz, atualizar o meu hardware, tá? Eu preciso atualizar meu hardware sobre esse assunto, Jai. Mas vamos sim. voltar aqui. Aos Então, a avatares. gente falou de três. Vamos só mesmo lembrar os outros três que tá faltando. Então, falamos sobre Lila Avatar, falamos sobre Guna Avatar, Manvantara Avatar, correto? Correto. Agora ah, temos também um que é bem interessante, que muitas pessoas dizem, é, temos o é, Shakti Avesha Avatar. O Mas o que é o Shakti Shakti Avesha, Avesha? ele entra Ele entra nessa classificação. nessa classificação. Uf, esses assuntos me comprometem muito, Jai. Se eu entendesse quanto que isso me compromete. Shakti Avesha Avatara seria uma encarnação de um aspecto divino de Deus. Então vamos dizer assim, você pega uma centelha de Deus e aí você traz ela como uma encarnação. Então vou dar um exemplo. Tem, por exemplo, muitas vezes você vai na Índia, aí existe. Eu lembro uma vez que eu estava em Navadvipa com o Guruji e a gente foi visitar um templo de um santo. Aí o Guruji falou assim: aqui na Bengala é assim, né? Todo templo que você vai, o santo desse templo é uma encarnação de Chaitanya Nityananda, né? Todo mundo aqui é uma aparição. É Chaitanya Mahaprabhu que voltou depois de 300 anos, é Krishna. Então é sempre isso, né?
Mas Shaktaveshavatara, pelo que eu entendo, seria uma forma empoderada por Deus. Então ele pega um aspecto, uma qualidade dele, e ele faz com que essa qualidade ela encarne aqui na Terra. Por exemplo, a gente tem Harivamshi Bhavam, né? Harivamshi, que ele é descrito que ele é a encarnação da. Eu tô em dúvida agora, eu acho que é flauta de Krishna. Existe, por exemplo, a Ramanujacharya, que ele é uma encarnação de Balarama, Anantashesha, Lakshmana. Existe, por exemplo, a Madhvacharya, que é descrito que ele é a encarnação do Sudarshana Chakra de Krishna. Então, eles seriam especificações de Shaktaveshavatara. Correto? Sim, sim. Né? Então, então nós temos. Bem, eu acho melhor nós voltarmos para a história, senão vai ficar muito longo, Vai ficar muito né? longo. Mas fala só os Vai- outros dois por cima, só pra gente não deixar o pessoal curioso. Ah, vamos deixar o pessoal curioso para o próximo episódio? Deixar o próximo. Então tá bom, então vai ficar todo mundo Vamos deixar para o curioso. próximo. Tá Então, bom. onde que eu parei na história? Nós paramos e ele Quando... perguntou para o Sr. Vishnu. Isso. Então, o Sr. Vishnu, ele falou assim, não, eu vim aqui e eu vim aqui para salvar não só você, como salvar os Vedas e vim para salvar os sábios. Tinha 7 sábios, né? Uhum. Então, algumas pessoas, alguns Puranas, falam que na verdade ele vem para salvar os animais também. Aí eles falam assim, mas na história de Noé, Voltamos pra história de Noé. voltando para a história de Noé, mas é bem próximo. Aí depende do Purana. No Bhagavata Purana, no Srimad Bhagavatam, não fala dos animais, especificamente, né? Não que eu me lembre, posso estar errado, né? Mas que eu me lembre, não fala dos animais ali. Porque acontece que quando o Senhor Brahma, ele cria o universo, diferentes seres saem do corpo dele. Diferentes seres, um sai da sua mente, outro sai da sua audição, outro sai do seu nariz, etc. A maioria desses seres são seres celestiais, seres que estão até nos sistemas planetários superiores. Como eles estão no plano superior, os planetas superiores, acontece que quando existe uma destruição de algumas espécies, esses seres, eles, eles, eles podem ter filhos novamente e trazer esses filhos, né? Então, quer dizer, tudo depende. Depende. No próximo dia de Brahma, quando ele acorda, quando ele acordar, muitas vezes ele reestabelece. Esse reestabelecimento pode demorar, do nosso ponto de vista, milhares de anos. Mas para o Sr. Brahma é apenas um segundo. Entendi. Um segundo só. Ele fala assim, ó, para você que está assistindo pela primeira vez, tem uma das histórias em que o Sr. Brahma, ele vê Krishna e resolve brincar com Krishna, que nós vamos comentar em outro episódio. E o Sr. Brahma, ele rapta todos os amigos e vaqueirinhos. Quando o Sr. Brahma, ele rapta e coloca numa caverna, o Sr. Brahma, um segundo depois, ele pensa, poxa, eu não posso fazer isso, né? Eu devo devolver. Só que esse um segundo passou um ano aqui na Terra. Um segundo de Brahma. Você sabe que uma vez Guruji ele explicou isso de uma forma que ficou bem clara, assim, pra mim poder entender. Ele falou assim, Uhum, por exemplo, você tá aqui agora, eu tô aqui agora no Brasil. Então aqui no Brasil agora é um horário X. Lá na Índia, tô 8 horas pra frente. Então isso significa que daqui pra cá, né, existe essa diferença de tempo, né? Ele falou, a mesma coisa uhum, acontece se você tirar da horizontal e colocar na vertical. Entendeu? Então existe toda essa questão dessa diferença do tempo, né? O tempo ele tá constantemente numa forma diferente. Então, por exemplo, aqui no Brasil é uma hora, no Japão é outra hora, né? uhum, Mas quando a gente coloca assim, se a gente fizer assim, coloca na vertical, aí também muda completamente o horário, o tempo, né? Mas então volta na aham. história de Mano. Então, então acontece que o Sr. Vishnu fala, em uma semana,
eu quero que você e os sete sábios esperem aqui, que vai ter uma grande inundação. E nessa inundação, eu vou. Vai aparecer um barco, e esse barco vocês vão entrar nele, e eu vou salvar vocês para o próximo ciclo de era, que é Uhum. a administração do Vaisvata Manu. Lembra, nós estávamos em Chakshusha Manu, aí teremos um próximo Vaisvata Manu. Só que aí você vai perguntar, mas é, é recente isso? Não. Isso aconteceu há bilhões de anos atrás, né? Então, embora nós estamos falando assim de diferentes manos, lembra que a cada dia de Brahma tem 14 manos. O Senhor Brahma tem um ciclo de vida que é incrível, né? Sim. Então, só para falar dos manos aqui, eu até separei porque, desculpa, mas a memória não é tão boa, tá? A Uhum. gente vai ficando velho. Então, eu queria comentar que aqui, ó, o ciclo de vida dos manos, é calculado pelo ano solar de 400, desculpa, 4 bilhões 300 mil vezes 1000 anos. Esse é um dia de mano. Então, é um Uau. tempo bem incrível, né? E é bem Então, complexo também, né? É bem é bem complexo. complexo. Bem O complexo. universo não trabalha com nossa percepção de tempo. Nem o Não, planeta Terra. Nós nem um não temos nem pouco. 24 horas perfeitas, Não, passa longe disso. né? É descrito já que a gente nem tem mais 24 horas no dia, parece que agora está em 22 horas, por causa É, mudou uma inclinação na Terra, que tem umas é, histórias dessa. então, o sistema planetário, ele sempre está mudando, E uma assim, coisa eu falo, o tempo tá passando mais rápido, hein, Jai? Tá passando é, rápido. É a sensação que eu tenho. é, então, bem, voltando à história. Então, o que Sim. aconteceu? Aquela encarnação, o Senhor Vishnu, na forma de peixe, ele desapareceu ali. O senhor, o rei Satyavrata, ele chamou sete sábios, os sete sábios que era importante. O que o senhor Vishnu fez nesse meio tempo? Uma semana. Vocês lembram do começo da história, né? Lembra que tinha um Asura, vou falar Asura, não vou falar demônio, porque embora é a Tá. palavra que nós temos, né? E tinha um Asura que ele roubou o conhecimento védico e desceu na parte plutônica do universo. O senhor Vishnu desceu lá e matou aquele Asura. Agora entramos em outro ponto filosófico. Tudo entra num ponto filosófico. Porque o Sr. Vishnu, o Prito pegou e falou assim que os Asuras, fazem parte dos passatempos do Ser Supremo. Então, você quer comentar sobre isso? Uau! É exatamente isso, né? É porque que eles vêm para você poder destruir um aspecto negativo. Na verdade, esses asuras, eles são aspectos negativos que a gente carrega com a gente mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de Raya Griva, Raya significa cavalo, Griva significa cabeça, que ele tem a cabeça de um cavalo. Qual que é a tendência da cabeça do cavalo? É pensar rápido demais, né? Não raciocinar, não analisar o momento, né? É tudo ali muita emoção e coloca uma coisa na cabeça e vai pra frente, né? Então, como o Krishna ele fala no Bhagavad Gita, né? Quando o Arjuna ele fala Chanchala Himana Krishna, que minha mente ela é oscilante, né? Como, né? Ele dá um exemplo, se você vê, até mesmo na caricatura, você vai ver que os gunas, os desejos, eles são comparados com cavalos. E cada cavalo, ela tá ali para cada um lado. E aí a gente vê que tem a mente, a inteligência que tá tentando controlar esses cavalos, que eles são, o que que são esses cavalos? São sentidos, né? São os desejos, os impulsos da língua, dos órgãos genitais, da mente, de tudo isso. Então, quando Narayana, ele aniquila Hayagriva, ele está exatamente mostrando o quê? Que a gente tem que aniquilar esses impulsos que a gente tem, que é gerados pela mente, por essa mente louca, maluca, né? E focar naquilo que é a descrição, que é a descrição, vamos dizer assim, o Shastra, as escrituras védicas, a palavra, né? O que o Guru está falando. Você não ficar querendo agir de qualquer forma, mas você agir mediante a uma instrução. Então, acho que seria esse o significado. Sim.
Um fato é que um ser puro como Deus, ele só anda com pessoas puras. E como que uma pessoa pura vai entrar em contato com um demônio que é impuro, Sim. né? Então, o caso é que, na verdade, são todos os demônios, assim, que o Sr. Vishnu entra em contato, eles são devotos puros, que estão atuando para poder. Sabe, a nossa tendência nesse mundo é sempre saber sobre filmes e novelas. Todo mundo quer saber sobre a fofoca. Todo mundo quer saber a fofoca dos outros. Então, quando o Senhor Supremo ele aparece nesse mundo, ele cria passatempos, e a palavra passatempo está sendo bem usada nesse sentido, que passatempo ele vem para executar um passatempo, ele vem para poder nos atrair sobre suas atividades transcendentais. Atividades assim que vão além da nossa compreensão normal, porque a nossa compreensão normal é que tem uma certa lei da física que está dentro desse mundo que nós temos que respeitar, mas o Supremo, ele vence, ele faz tudo fora dessa lei da física. Está muito Sim. fora, né? Um filme de Bollywood, totalmente que é fora da lei da física, né? Então, porque o Senhor Supremo, ele faz tudo com devotos. Então, os asuras, na verdade, são devotos que vieram para executar algum passatempo. Nós vamos ver isso, o exemplo disso que nós temos é Hiranyakashipu e Hiranyaksha, que nós vamos Exatamente. comentar posteriormente. Daqui uns Então ele 3 episódios, vem, né? É bom que dá é, pra contar, né? aham. Então Tentar. ele vem para executar um passatempo. E o Sr. Vishnu foi lá, matou, e o conhecimento védico ele deixou dentro do barco. Agora vamos conversar sobre uma parte antropológica, uma parte filosófica, que alguns indianos, eles dizem que, na verdade, eram os livros Vedas, mas não eram livros. A concepção de livro é uma concepção moderna. Até a concepção de escrita é uma concepção moderna. O conhecimento védico estava dentro do barco, mas não tem descrição se eles estavam personificados, como eu falei anteriormente, se eles só estavam assim como uma nuvem, né? Hum. Uma nuvem dentro do barco. Ou até poderia ser também que elas estavam dentro da mente dos Saptarishis, né? Porque esses Saptarishis, quem são eles? São Atri, Vishwamrita. São pessoas elevadíssimas, né, na questão, assim, do conhecimento num todo. Então, salvar eles também pode ser essa conotação de você tá salvando essa identidade, que é a identidade dos Vedas, né? Bharadwaja, que é, né? Então, são várias personalidades, assim, que se vocês for falar uma por uma, é horas e horas de palestra, na verdade. E eu teria que estudar bastante sobre isso, porque como é uma descrição muito antiga desses saptarishis, então para poder é uma coisa assim que eu teria que me aprofundar bastante para a gente poder conversar sobre o assunto, Por né? exemplo, tem Kashapa, né? De Uhum. Kashapa vem Parashara, que é o pai da astrologia védica, né? Aí tem, muitos nomes, muitos nomes, é muita gente, mas sim, exatamente isso. É. E aconteceu que o barco surgiu e o Sr. Vishnu, essa encarnação de peixe, ele veio com uma coisa a mais, um chifre. Então, o Sr. Vishnu, ele apareceu e algumas das ilustrações, eu vou dizer ilustrações porque me falta conhecimento se na verdade foi uma corda ou se foi a Nanta Secha, porque a maioria das ilustrações que nós temos justamente a Nanta Secha, que é a serpente celestial do Sr. Vishnu, que ela se prendeu ao barco e se prendeu ao chifre de Matsya, né? Uau. Você sabe sobre isso? Eu sempre acreditei que era, né? Porque até mesmo no próximo episódio, quando a gente falar de Kuruma, a Da gente tem Vasuki, né? Vasuki. Então, eu acredito mesmo que seja Nantashesha, Vasuki, seja.
Até mesmo para poder dar esse suporte, né? Porque é descrito que uma encarnação de Narayana, ele nunca vem sozinho. Então, Sim. provavelmente ele deve estar bem acompanhado, né? Ele deve estar acompanhado do. Espera um pouquinho. O senhor Narayana nunca vem sozinho. Como que é isso? Me explica. Não, que geralmente sempre fala, né? Que quando ele vem sempre associado, né? Sango Parcha da Parcha Dama. Ele sempre vem associado com o seu secto, né? Então, em todas as encarnações, Deus ele nunca vem só, né? Assim, pode ser que ele venha só, mas eu acredito que só ele pode sempre ter uma companhia ali, alguém, porque já viajou sozinho? É chato pra caramba, viu? Te falo. Quando você viaja com alguém é bem mais legal, é bem mais Sim. legal. Quanto ao segredo, eu fui para a Índia, né? Você sabe, Aham. agora, né, no ano passado. Aí, como eu estava sozinho lá, e meu inglês ele não é um dos melhores. Então, é chato às vezes você viajar sozinho. Às vezes você viajando com alguém, você desfruta mais, você mostra, a gente conversa. E eu saí de Vrindavan, fui para Varshana e fui também para Nandagram, fui sozinho. É, é chato, é É chato. chato, é chato. Na próxima vez, eu falei, na próxima vez que eu vier para a Índia, eu vou ter que vir com alguém, porque sozinho não é Não, sem não dá graça. aquela emoção, né? Não, Tem um ditado é, bom que fala que é onde um passa fome, dois passa também, né? Então, vamos exatamente. passar, se for pra passar perrengue, vamos passar perrengue junto, né? Então, Aham. então voltando que tem essa parte de Ananta Shesha, que ela gruda no barco e pega no chifre de Matsya. E. Isso, aí eles ficam durante todo o tempo que Brahma está dormindo, né? Quando Brahma acorda, ele percebe e fala assim, ixi, cochilei, né? Cochilei. Isso aconteceu em várias situações. Nós temos também, por exemplo, Markandeya. Markandeya que ele não foi, não foi nessa vez específica que Brahma cochilou, mas Markandeya ele ficou todo o ciclo boiando nessa água universal, né? Sim. Então depois a gente pode conversar outro dia sobre Markandeya. Mas o fato é que quando o Sr. Brahma acorda, ele estabelece de novo, o oceano volta aos seus níveis anteriores e o Sr. Vishnu, ele desaparece e o Sr. Brahma vai lá e pega todo o conhecimento, guarda todo o conhecimento novamente, né? E todo o ciclo de criação volta. Aí, uma coisa que eu quero ressaltar, quer dizer, nós temos os Manvantaras. Nesses Manvantaras, isso não acontece, o ciclo já está natural. Todo dia de Brahma, Uhum. mas esse foi uma exceção especificamente. Ele, além do conhecimento ter sido roubado, pode ter sido influenciado por Hayagriva, que ele sobre dormiu para ele poder roubar o conhecimento. Também acontece que nos outros ciclos simplesmente acontece o dia de Brahma normal. Então ele não tem que recriar, voltar aos planetas, voltar ao ciclo da água, voltar a fazer com que os seres vivos voltem à vida, etc. Sim. Né? E assim, então, aí nisso o rei Satyavrata teve seu passatempo. Uma coisa interessante é que a pessoa só executa passatempo com o Senhor Supremo quando ele está com o coração limpo. Então, as pessoas que estão com o coração contaminado, nós vamos chamar isso de mácula, porque mácula é quando você tem muitos desejos, muita coisa acontecendo. Então você não pode se aproximar do Ser Supremo com. Ele é o ser puro. Como eu falei dos Asuras, que são seres puros também, né, que são pessoas do mundo espiritual, ao mesmo tempo, as pessoas que executam passatempo com o Senhor Supremo são pessoas puras. Por isso, em qualquer história que nós contemos aqui, você não pode menosprezar aquelas pessoas que estavam naquele passatempo, Sim. né? As pessoas estão ali, existe um motivo, existe uma explicação, né? Por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu ele apareceu há 500 anos. Tem um livro chamado Goura Gaudadesh de Pika, que esse livro ele fala que ele começa a mostrar que todas aquelas pessoas que executaram passatempos com o seu Chaitanya Tem um são aspecto divino, pessoas né?
tem um aspecto divino. Tem um aspecto divino nelas. E É assim nós verdade. temos. É, E Jay, e e- assim, pra gente não. Obrigado por explicar sobre essa questão dessa aparição de Mátia e essa questão de você poder salvar o conhecimento. Então vamos aqui, porque para não ficar tão longo, o primeiro aspecto de Mátia que a gente vê é sobre essa preservação da vida, tá? Então vamos falar aqui sobre essa questão dos animais. Então a primeira característica é como que Deus ele é perfeitamente equipado com todos os completos, porque ele é completo em si mesmo, né? A Shisha Upanishad. E nessa primeira pergunta que eu tenho, a gente vê que Matsya, ele vem na forma como um peixe. O que que representa para você, Jai Vrindavan, ser humano, homem comum, Deus ele escolher essa forma de um peixe para poder ser encarnado? Bem, no Srimad Bhagavatam nós encontramos a seguinte citação, que o Senhor Supremo ele aparece sob todas as formas de seres vivos. Então, em diferentes universos, ele tem diferentes encarnações de todos os seres vivos. Ele aparece como peixe porque você vai ver que temos algumas formas que são de animais, que, né, alguns são semideuses e depois só Uhum, são humanos. Ele aparece como peixe, na minha concepção, depois você pode dar um retoque, né? Ele aparece porque ele quer mostrar que ele. Primeiro, ele pode. uhum. Deus, Deus ele Ele pode pode fazer o que encarnar no que ele quiser, né? ele pode encarnar no que ele quiser. Ele tem esse livre. Tudo que é criado aqui, Sim. ele pode. Segundo, a concepção que nós traduzimos peixe. Mas quando você, por exemplo, você fala sobre Ramachandra e fala sobre os macacos, nós sabemos que não era só macacos. Uhum, Sabemos que aqueles seres que estavam lá, que nós chamamos de macacos, eles eram Kimpurusha. Kimpurusha quer dizer, que tipo de humano é esse? É uma classe de seres humanos que não existe, que nós não vemos aqui, né? Mas são pessoas que eram pessoas que pensavam, sim, né? exatamente. E ele pode, sob diferentes encarnações, mostrar que existem diferentes seres que, para tirar nossa arrogância, né? Que fala, só ser humano pensa, né? E nós nos julgamos superiores a qualquer forma inferior, né? Só o ser humano é pensante, eu posso até abusar. Pensa, Deus ele mostra que existe vida, existe consciência em diferentes seres. Exatamente. Então, o fato dele aparecer como peixe Não é uma significa coisa que um aspecto ordinário, né? E até mesmo porque ele exatamente. vem para poder dar proteção e orientação, né? Então, ele vem para trazer essas duas características que são características que a gente necessita, né? Quem que não quer ser protegido ou orientado? Sim, É, né? uma outro aspecto aqui que eu tava colocando nas minhas notas essa questão da sabedoria e do conhecimento divino, né? Quando ele alerta Mano sobre o dilúvio iminente, né? E como preservar a vida, preservar o conhecimento. E a gente pode ver que esse dilúvio, Jai, ele é exatamente esse oceano de nascimentos e mortes, esse oceano que prende a gente nesse mundo. E quantas vezes a gente não vê Krishna tentando nos alertar, né? Ele sempre vai encontrar uma forma para poder orientar todos nós, né? Através do Guru, através do Shastra, através dos sadhus, né? Ele está a todo momento querendo mostrar uma forma de como que a gente pode ser um pouco mais sábios, né? E ver que ele usa todas as armas e ferramentas necessárias para te salvar, né? Então, é lindo ver isso, principalmente nessa história de Matsu, que como que Deus ele tá disposto a fazer o que for possível, como for possível, onde for possível, para poder nos salvar, né? Então essa foi uma característica que eu anotei aqui enquanto você contava a história, que realmente demonstra essa questão da sabedoria divina, né? Como que o aspecto divino ele é belo e ele tá querendo alertar-nos. E o mais importante é a gente também aprender como que ao ouvir
tudo isso, né? Ouvir essa conexão num todo. Tá bem? Isso mesmo. Perfeito, Quer perfeito. fechar? Quer fazer o fechamento? Então, eu queria aqui, deixar um convite para você que está assistindo. Aqui na descrição tem o nosso primeiro curso, que é sobre mantras. Então é só você entrar em contato conosco através do. São quatro aulas. O que é Quatro esse curso de aulas. mantras? Como que ele funciona? O que ele é? Explica um Então, pouquinho pra mim. são quatro aulas de meia hora cada uma. Tá. Então, aqui para uma pessoa que está iniciando no processo, não quer conhecer os diversos mantras, o seu significado, a sua influência. Então, aqui tem um curso de mantras que tem com quatro aulas. Você pode pegar e cantar junto. Vai ter muito canto, o significado. A ideia é que a pessoa possa se aprimorar. Principalmente para você que está começando, etc. Então, nós fazemos da seguinte forma: você é só entrar em contato através do e-mail, jsanscrito@hotmail.com, e você pede as informações, e passamos as informações para você sobre um valor sugerido que você pode contribuir, e você assiste à vontade e espera o nosso próximo curso, que nós vamos Vários, pretendo né? ter Ideia é fazer vários, várias. Isso, né? né? E uma coisa também que quero pedir a todos vocês, né? A gente está estabelecendo alguns pontos ainda desse nosso projeto. Então, ainda tem um lado de uma certa instabilidade, mais pela minha parte do que do Jai, né? O Jai é mais, como se diz, acertado na vida. Hoje mesmo, depois de amanhã, eu já estou partindo em viagem novamente, onde eu vou para a Índia, depois da Índia eu vou para o Japão, vou para Hong Kong, depois de Hong Kong eu vou para Bali, aí volto, vou para a Alemanha. Então, possivelmente vocês vão me ver aqui, possivelmente vocês podem ver o Jai aqui com algum convidado, mas por favor, continue seguindo, compartilhando para conhecer um pouquinho mais, tá bom? Se eu estiver presente ou não estiver presente, ou se o Jai estiver presente ou não estiver presente, o conteúdo vai ser o melhor que a gente puder oferecer de qualquer forma, qualquer maneira, tá bom? Então, deixar esse convite para vocês. Conheça o curso de mantras do Jai e conheça também as páginas, né, dos Sábios Diálogos no Instagram. Pode me seguir também no meu Instagram pessoal, Prito Braguin, o Jai Vrindavana, nas páginas dele. E uma boa semana a todos vocês. Muito obrigado. Hare Krishna, Jai Gurudeva, Om Namo Narayana. Boa semana, Hare Krishna, Jai Gurudeva. Vejo vocês na próxima semana, tá bom? Hare Um abraço, até mais.